Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já foste anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora o homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não o vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista da igreja de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas, capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, a fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e como também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara,
porque sua atitude era condenável, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive com os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas, capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que estão nas obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para participá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muito, mas ao seu descendente, dando a entender que se referisse a um só, que é Cristo. Digo, porém, isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não depende da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei.
A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas, capítulo 4. Digo que o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava embaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Antes, porém, quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitaste nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Jesus Cristo. Qual é logo a vossa alegria? Dou-vos testemunhos de que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos e os terias dado a mim. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Os que tanto se esforçam para vos agradar não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais eles por ele. É por ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo sejais formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvi vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que deve ser entendido com ilustração, pois essas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém, que é de cima, porém é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dá à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que as do que tem marido. Ora, vós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre.
Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, de graças tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo
Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém? Amém.